Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. Lembrando que esse vídeo tem caráter meramente educativo e informativo, não devendo ser interpretado como uma recomendação de compra ou de venda para os ativos nele tratados. Hoje falaremos a respeito do resultado apresentado pela Alupar, ALUP4 na Bolsa, referente ao resultado do primeiro trimestre de 2021. A Alupar é uma holding de investimento que tem controle nacional privado e atua no segmento de transmissão e de geração de energia elétrica. Atualmente, a Alupar possui 30 sistemas de transmissão de energia elétrica, o que totaliza 7.929 km de linha de transmissão, por meio de concessões com prazo de 30 anos localizadas no Brasil e uma concessão perpétua localizada na Colômbia. 25 desses sistemas de transmissão estão operacionais e 5 estão em fase de implantação. Nesse gráfico da evolução das linhas de transmissão da Alupar, vocês podem verificar que atualmente a empresa conta com 6.120 km de linhas de transmissão já em operação e quando houver o término da implantação das demais linhas, a Alupar ficará com 7.929 km de linha de transmissão. Agora em 2021 já é para atingir 6.738 km e em 2022 7.174 km e após 2022 aí sim 7.929 km de linha de transmissão. Na parte de geração, a Alupar possui usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas e parques eólicos que estão localizados no Brasil, na Colômbia e no Peru. Atualmente, a sua capacidade instalada é de 580 MW em operação e ainda há mais 84 MW em implantação e 58,8 MW já com outorga estando apto para iniciar a implantação. Além disso, a empresa ainda possui um projeto, Antônio Dias, de 23 MW que está em fase de licenciamento. Na parte de geração, vocês podem observar que nenhuma das concessões da Alupar vencem no curto prazo. As que vencerão mais brevemente são a de Queluz e Lavrinhas. Ambas iniciaram operação em 2004, em abril de 2004, e ambas têm o seu término do prazo de concessão para abril de 2034. As demais unidades que a empresa possui de geração vencem somente depois dessas que vencerão em 2034. Em relação aos destaques do resultado da Alupar referente ao primeiro trimestre de 2021, nós verificamos que, nesse trimestre, a empresa obteve uma receita líquida de 1.439 milhões, valor esse que é 7,4% superior ao 1.340 milhões do primeiro trimestre de 2020. O seu EBITDA também foi bem superior, sendo 65% superior aos 609 milhões do primeiro trimestre do ano passado, atingindo no primeiro trimestre desse ano 1.004 bilhões de reais. E o lucro líquido da companhia fechou o trimestre com 667,5 milhões de reais, um valor 48,8% superior aos 448,6 milhões auferidos no primeiro trimestre de 2020. Esse maior lucro líquido auferido pela Alupar decorreu principalmente de um acréscimo de 395 milhões no seu EBITDA, que foi decorrência de 100 milhões em acréscimo das receitas das transmissoras e uma redução de 303,5 milhões no custo da infraestrutura. Destaque também para a entrada em operação comercial das transmissoras TPE e ETB em outubro de 2020
e da transmissora TCC em março de 2021. E isso teve um impacto no seu resultado financeiro de 56,1 milhões, 36,2 milhões e 6,1 milhões, respectivamente, o que totalizou um impacto de 98,4 milhões no resultado financeiro. Em relação à dívida bruta consolidada da Alupar e de suas subsidiárias, esta totalizou um montante de 9 bilhões 115 milhões, um acréscimo diante dos 8 bilhões 975 milhões do quarto trimestre de 2020. As disponibilidades, que são caixa e equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo e títulos e valores mobiliários da Alupar, totalizaram um montante de 1 bilhão 996 milhões no primeiro trimestre de 2021, um decréscimo de 187 milhões e meio diante dos 283 bilhões registrados no quarto trimestre de 2020. E isso fez com que a dívida líquida da Alupar totalizasse 7 bilhões 119 milhões no primeiro trimestre desse ano. Isso é um acréscimo diante dos 6 bilhões 791 milhões registrados em dezembro de 2020. Ao olharmos o cronograma de amortização dessa dívida da Alupar, vemos que a maior parte dela está para após o ano de 2026, sendo que a empresa não tem problema para pagar as suas dívidas de curto prazo, pois o montante que possui em caixa e equivalentes de caixa é superior às suas dívidas de curto prazo. Atualmente, a Alupar é negociada a R$ 8,90, com uma valorização de 25% nos últimos 12 meses. Em relação aos seus indicadores, vemos que o seu preço sob valor patrimonial está na casa de 1,28, um pouquinho superior à sua média, que é de 1,24. Em relação ao seu preço sob lucro, seu PL, a Alupar negocia com PL de 7,20, 26% inferior à sua média de 9,84. E por fim, em relação ao seu dividend yield, atualmente a Alupar negocia com dividend yield de 3,15%, um pouco inferior à sua média, que é de 3,58%. Gostamos do resultado apresentado pela Alupar no primeiro trimestre desse ano. O fato dela possuir uma dívida em um montante considerável não nos assusta, já que a empresa é uma excelente geradora de caixa e certamente terá dinheiro suficiente para liquidar as suas dívidas. O fato dela possuir um montante de dívida alto também decorre muito de sua atividade, já que ela consegue captar recursos a um valor inferior ao que ela consegue lucrar com as aplicações feitas com esse recurso, principalmente na área de transmissão, que mantém sempre uma regularidade na receita auferida. Ainda não possuímos ações da Alupar em nossa carteira, mas ela está sendo monitorada para que talvez seja incluída em um futuro próximo. E vocês, gostaram do resultado da Alupar? Já possuem essa empresa em sua carteira? Comentem, e se gostaram desse vídeo, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal e se tiverem interesse e curiosidade em verificar o resultado de demais empresas elétricas na bolsa, vou deixar no card e na descrição desse vídeo os resultados de várias outras empresas do segmento elétrico do primeiro trimestre desse ano. Um forte abraço e bom investimento a todos!